tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal, eu sou Pablo Sonati e infelizmente a live de hoje eu não vou poder começar com a música do Silvio Santos, é, Tempo de Alegria, né? Chegou a hora de alegria, porque o YouTube infelizmente proibiu eu de começar um, com a música do Silvio Santos, mas vai ficar sem música mesmo, já que não pode pôr, vai ficar sem música, porque estamos em tempo de alegria. O povo tá chorando muito, né? Com medo de uma terceira guerra mundial. Até tava vendo alguns professores. Tem um professor chinês chamado Jiang, com J, Jiang, que ele falou que estamos à beira de uma terceira guerra mundial. O povo tá com medo. O Irã começou a atacar outros países, Azerbaijão, todos os países ali da redondeza, já atacou mais de 7 países, bases de outros países, bases da Itália, que estão ali, não a Itália em si, não a Alemanha em si, não os países em si, mas bases desses países, e lançou um míssil para o aeroporto do Azerbaijão, que tinha falado anteriormente que não queria guerra com o Irã não, que era contra as ofensivas dos Estados Unidos de Israel contra o Irã. O que o Irã fez? Lançou míssil para o aeroporto do Azerbaijão, teve um estrago ali, parece que não morreu ninguém mais. Daí estão falando o seguinte, o que o Irã quer com isso, atacando outros países? A estratégia do Irã é o seguinte, eu não posso vencer os Estados Unidos, sem chance. Eu vou trazer um gráfico para vocês que a poderio bélico do Irã está diminuindo, está cortando pela metade a cada dia. Segundo essa matemática, daqui 10 dias o Irã vai estar atacando os Estados Unidos com pau e pedra. Então o Irã está lascado. Não adianta atacar os Estados Unidos, não adianta atacar o Israel. O que ele está tentando fazer? Olha a jogada dele. Atacar outros países ali da redondeza, para que esses outros países cheguem para os Estados Unidos e falem, os Estados Unidos, é o seguinte, velho, ele não vai dar porrada em você, vamos pensar assim, ele não vai te dar porrada, mas vai dar porrada em nós. Então, pra gente não sofrer, faça um acordo com eles. Você tá entendendo a lógica do Irã? Eu não posso derrubar os Estados Unidos, eu vou forçar outros países pequenos ali da região a chegar pro Trump e falar, os Estados Unidos, por favor, faça um acordo aí, porque o cara tá bombardeando a gente. Será que o Trump vai fazer? Pelo que a porta-voz da Casa Branca, aquela moça bonita, uma loira bonita, vou mostrar aqui para vocês. Pelo que ela disse, não vai ter Carolina Levitt, acho que é alguma coisa assim. Vou ler para vocês. Pelo que ela disse, não vai rolar não. Os Estados Unidos vai sentar cacete no Irã e não tem volta. E assim espero, gente, porque já foi, né? Não tem como retroceder. Um regime totalmente facínora, genocida. Já disse tudo sobre o que é o Irã. E vocês que estão me assistindo, vocês sabem exatamente o que é o Irã, né? Não tem outra, né? É a... Como que chama essa mulher aqui? Acho que é isso mesmo, né? Não tem quem pôs o nome dela aqui. Porta-voz da Casa Branca. Vocês sabem o que eu tô falando, né? Vou pôr aqui para falar o nome para vocês. Porta-voz da Casa Branca. Uma loira bonitona. Caroline Levitt. É isso aí. É Caroline Levitt. Então ela disse, pelo que ela disse, não tem papo não. Ela disse o seguinte, né? Ela disse o seguinte, o regime da Venezuela caiu. O do Irã também. Agora o Trump convida países da América Latina, presta bem atenção, o Trump convida países da América Latina para formar uma colisão para todos crescerem juntos. Mas o Brasil não é convidado, eu vou trazer isso aqui para vocês. É de amargar. Enfim, o Irã está tentando fazer isso que eu falei para vocês. Não dá para vencer os Estados Unidos, eu vou começar a atacar os países aqui do lado para ver se os países pressionam os Estados Unidos a fazer um acordo. Espero que não faça acordo. Espero que quando você morre para tentar destruir um mal que é o Irã, eu acho que vale, cara. Né? Paulo não dizia,
Feliz é o homem, né, que morre por outro homem, para tentar ajudar, para tentar salvar outro homem. Daí você pega as mulheres no Irã. Eu vi um depoimento de uma iraniana, ela falou assim, não sei por que Deus fez a mulher, a gente não tem direito de nada, a gente vale menos que uma cabrita, a gente é espancada, a gente é queimada, a gente é a gente... Teve um cara, olha só, olha que absurdo, o cara pegou uma mulher, daí ela foi obrigada a casar com o cara, velho. Daí ela teve um filho, quando a filha tava com 4 anos, o cara a filha também. Daí ela denunciou. Ela e a filha foram encontradas, jogadas, sem vida. Ai, mas a guerra vai matar tanta gente. É só um jogo, gente. A única certeza que a gente tem nesse planeta aqui é que a gente vai morrer. A morte não deve ser tão ruim, não. A morte não deve ser tão ruim. Deve ser ruim para quem não procura fazer a justiça. A morte deve ser ruim para os canalhas, para os sacripantas. Para os bons, pode até ser, né? Que se você for crucificado, esquartejado e coisa assim, né? Pode doer. Mas a morte, cara, a morte é a morte. A morte a gente vai morrer, né? É a certeza absoluta. Certeza absoluta que a gente vai morrer. Então, se for para morrer para tentar dar uma vida digna para aquelas mulheres, para aquelas crianças, olha o que está acontecendo. A ONU está preocupada com o que está acontecendo no Irã. Ela está preocupada com os presos de El Salvador. A ONU está preocupadíssima com os presos de El Salvador porque estão em condições não humanas. Traficantes, assassinos. Daí a ONU está preocupada. Não, direitos humanos. Daí o Nayib Bukele postou lá na África 30 mil crianças trabalhando em minas de carvão, essas coisas mais, em subcondição, na lama, sabe? Daí ele falou, por que vocês não estão preocupados com as condições dessas crianças aí, velho? 30 mil crianças trabalhando num barrão, parecia a Serra Pelada. Vocês sabem como que é a Serra Pelada? Só que a Serra Pelada era ouro. Esses aí não. São materiais tóxicos, né? Minerais agressivos. E outra, Serra Pelada era adultos. Lá não. Crianças. Crianças de todas as idades possíveis. De todas as idades possíveis. Entendeu? Então, falo pra vocês, eu não tenho medo de morrer, não. Não tenho medo de morrer, não. Eu morro toda noite. Morro toda noite quando eu vou me dormir. Quando eu vou me deitar. Quando eu vou dormir. Eu só fico... Uma vez eu fui assaltado. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu fui assaltado no litoral, né? Daí entraram na casa lá. Por isso que eu não ando depois eu não ando mais com ninguém, não. Andar em grupinho não dá certo, velho. Andar em grupinho você fica muito vulnerável. Mas tudo bem. Daí eu fui assaltado. Daí o cara tava lá, uns 3 caras armados. E apontaram a arma. Eu fiquei pensando assim, como que vai ser? Vai doer quando me atirar? Eu já tava esperando que ele fosse me matar. Tava esperando. Eu só fiquei pensando assim. Eu fiquei tentando proteger a pessoa que estava comigo. Na época era minha garota. Eu tava protegendo ela. Fiquei na frente dela. Porque geralmente eles matam os homens, né? Nesses casos assim. E às vezes aqui no Brasil, nesse tipo de crime, é difícil. Porque se os caras e vai preso, eles se lascam na cadeia. Mas se eles me matassem, não ia dar nada pra eles na cadeia e nem em lugar nenhum. Então eu só fiquei pensando, pô, como que a bala vai ser? Como que vai ser? Vai acertar, vai doer? Única coisa. Mas eu tenho uma amiga, conhecida, que ela é uma empresária, e ela tava ela é empresária de músicos, ela tava num evento, num bar, e começou uma briga, tiraram, ela ouviu tiro, daí ela saiu correndo para fora do estabelecimento. Daí ela sentiu um chute, assim, um chute na bunda. Um chute na bunda. Daí ela falou, alguém me chutou, né? Daí ela pôs a mão e viu que tava tudo molhado. Quando ela olhou pra mão, era sangue.
Ela tomou um tiro na bunda e achou que fosse um chute. Então, daí meu filho, até eu contei essa história pro meu filho, e ele falou, então nem deve doer muito. Eu falei, acho que tomar um tiro não deve doer muito não. Mas voltando, lutemos para melhorar esse planeta. Porque viver como um covarde, comendo picanha e cervejinha, enquanto a criançada lá, cara. Eu não consigo, eu tenho filhos, eu não consigo ficar imaginando o que eles fazem com as crianças, o que eles fazem com as mulheres. Eu não consigo, sinceramente. Ai, você cuida muito, sabe, eu cuido muito da vida dos outros. É verdade, cuido muito da vida dos outros. Mas não consigo ter paz plena, não consigo. Embora minha vida seja realmente uma paz plena. A minha vida particular. Deixa eu dar um oi pra vocês. Ô, Lulinha, quem que poderia imaginar, cara, que o Lulinha tá envolvido em corrupção, né? O Lula e o Paulo Okamoto transferiram 873 mil para o Lulinha, fora que o Lulinha movimentou nos últimos 5 anos nos últimos 4 anos, 19 milhões de reais. Dividido por 4, você vai ter aí 4 milhões e 800, 4 milhões e 750 por mês. Vai dar isso mais ou menos, né? 4 milhões e 750 por ano. 4 milhões e 750, 19 milhões em 4 anos, se eu não tiver errado de conta. Quem poderia imaginar que esses vagabundos, sabe? Eu tava vendo até um vídeo do Timóteo, eu sempre falava lá na Brado, né? Tem que ir pro pau, velho. Tem que ir pro pau. Ele brincava. Tem que ir pro pau. O povo brasileiro não vai pro pau. O povo brasileiro vê os caras estourando a gente e não vai pro pau. Eu tenho que maneirar nas palavras, porque senão a live dá problema. Igual tá ali. Depois eu mostro pra vocês. Daqui a pouco eu vou preso também. O Alexandre de Moraes, que a mulher dele a mulher do Vocaro tava de pijama, né? Foi assim? A mulher do Vocaro tava de pijama, conversou com o Alexandre de Moraes. É uma patifaria, é um bordel, é uma zona, é um bando de safado. Daí o Vocaro tá caguetando todo mundo. Ciro Nogueira, vai entrar tanta gente aí, cara. Vai entrar tanta gente. Daí o Vocaro ficou bravo com o Bolsonaro. Que o Bolsonaro caguetou, né? Falou, olha, mostrou uma matéria em relação ao investimento, né? Liberação de dinheiro milionário que os funcionários do Banco Central impediram, um contrato milionário de 400 e poucos milhões que o Banco Central impediu, e o que fizeram? Mandaram embora o funcionário que impediu essa negociação. Daí o Bolsonaro postou isso. O Vocaro ficou lascado com o Bolsonaro, ficou ferrado. Pra vocês verem, o Bolsonaro era frouxo, deveria ter posto pra torar e metido esses, como o Abraham falou, metia os 11 na cadeia, deveria, não fez, por estar preso, bem feito, porque o covarde também tem que pagar. Ah, mas eu queria jogar dentro das 4 linhas. Tá dentro aí lá, os Bolsonaro, você tá dentro das 4 linhas, das 4 paredes. Entendeu? O povo é burro, velho. E eu falo burro, todos. Burros e frouxos. Tanto os de direita. Porque, a gente não fala que o Bolsonaro venceu e perdeu nas caixas mágicas. Então, se o Bolsonaro venceu, é porque somos nós. Mas, no mínimo, é metade. No mínimo, é metade. Né? Porque foi menos de... Foi 50 alguma coisa contra 49. Menos de 3 milhões de votos. Então, no mínimo, a gente é metade. Dá pra fazer a revolução com metade do país, não dá? Dá pra pôr pra torar pra esses vagabundos jogar neles no Rio Tietê com a metade do país, não dá? Não faz por quê? Porque nós temos vagabundos, o povo é vagabundo, é preguiçoso, é covarde, é pezinho na corrupção. O brasileiro tem pezinho na corrupção. O brasileiro fica bravo com a corrupção, a maioria, 90%, ou, vou ser mais modesto, 70% dos brasileiros só fica bravo com a corrupção porque não foi chamado para participar. Daí eu quero combater a corrupção. Vocês fizeram a festa e não me chamaram. Não é isso? O brasileiro é assim.
Só fica revoltado porque não foi chamado para participar. O MBL, que reclamava do fundão eleitoral, é eleitoral mesmo, né? Mamar nas tetas do Estado, né? Então é eleitoral. Leite, vem de leite isso aí. Fundão eleitoral vem de leite, das tetas da vaca do Estado. Agora pegou, né, o fundão eleitoral, você tá vendo como que é, como que são as coisas? Eu reclamo, mas quando é minha vez eu quero mamar também. Então o brasileiro é isso, então não vai mudar bosta nenhuma. Então que os Estados Unidos agora tá fazendo um... Aqui no Brasil é difícil, viu? Mas na América Latina as coisas estão mudando. Os Estados Unidos estão instalando bases militares no Paraguai, porque parece que agora surgiram duas bases chinesas aqui no Brasil. Além da Bahia, parece que no Sergipe, alguma coisa assim. Outra. Daí a reunião dos Estados Unidos, que ele chamou, os Estados Unidos chamou os países para participar da reunião, que acontecerá no sábado, né? O Trump se adiará, presta atenção, o Trump se adiará uma cúpula com os líderes dos países. Presta bem atenção. E o Brasil não foi citado. Por quê? Porque eu acho, vamos lá, pensar assim, eu acho que é o seguinte, o que está acontecendo com a Colômbia? A Colômbia vai ter as eleições agora em março, né? Fevereiro, março, abril, acho que agora, esse mês, março. E o Petro não vai poder concorrer. De todas as eleições presidenciais, ou não só presidenciais, mas como foi de meio de mandato na Argentina, todas o Trump apoiou o candidato da direita. Em todas, o candidato venceu. Em todas. Na Colômbia, vai haver a troca. Agora o Petro está fora, não pode nem concorrer, está fora. Então, provavelmente o candidato vai vencer. Então pode ser que o Trump não queira fechar nada, não queira prometer nada pro Lula, não queira fazer nada, porque ele vai tentar de alguma forma ajudar o candidato da direita. E em um país extremamente atolado em corrupção, onde o STF tinha que ser destituído, todo o STF deveria ser destituído, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes. Por que o Gilmar Mendes blinda os caras? Porque é corrupto, velho. É corrupto. Tudo agora, então, agora a Globo, CNN, todos esses canais que eram de esquerda estão lascando o pau. Sabe por quê? Porque o sistema falou assim, é o seguinte, é para derrubar esses canalhas. Porque o ano que vem vai ser outro presidente. E como eu disse para vocês, o próximo presidente, provavelmente, possivelmente, com o impeachment de Dias Toffoli e impeachment de Moraes, colocará 6 ministros do STF. O próximo presidente colocará 6 ministros do STF. Sendo assim, meu amigo, se tudo der certo, esse ano vai ser um ano crucial para o Brasil. A América Latina toda se tornando de direita. E esse ano vai ser crucial para o Brasil. Se o Flávio Bolsonaro vencer, é o que tem, né? É o que tem. É o Flávio ou o Lula? É o Flávio ou o Lula? Você gosta de limão? Ah, não gosto de limão. Então toma a merda. E a merda é o Lula. Então melhor, não gosto de limão, mas levo de limão mesmo. É melhor que o Flávio escolha 6 ministros do STF. Vamos ver com quem ele vai vir de vice? Se ele vier com o Zema de vice, estão falando que haverá apenas 3 candidatos. Quem que são os candidatos? Lula, Flávio Bolsonaro e Renan do MBL. Mas que não vai, né? Vai surgir mais algumas moscas por aí. Mas se o Zema vier de vice, o Flávio Bolsonaro entrando, se ele fizer cagada, mete impeachment nele, velho. Mete impeachment nele, não tem problema nenhum. Com o Zema de vice. 2030 o Tarcísio assumiria. Enfim, arrancar o Lula e trocar metade do STF. Deixa eu dar um oi pra vocês. Deixa eu ver aqui.
Alô? Agora sim, né? Alô, alô, tava saindo. Tava saindo ou não tava saindo? Me fala aí. Vocês estão me ouvindo, né? Acho que agora. Voltou? Acho que voltou, né? Eu acho que quando eu virei a tela para mostrar o chat, o chat caiu. Eu tava sem áudio, mas agora eu acho que tá legal, né? É, minha amiga Ana Paula na Biofoz estava sem som, voltou, tá sem áudio. Tem sim que seja presidente Romeu Zema. Eu acho que o áudio ficou só naquela hora que eu mudei, né? Enquanto eu tava falando normal, acho que tava, né? Então eu acho que é isso. Deixa eu só voltar aqui que daí eu já sei que tem que hora que tava sem áudio. Só da hora que eu voltei. Tá bom então. É assim, problemas técnicos. Voltou o áudio, deixa eu dar já oi pra vocês aqui, eu acho que vocês estão ouvindo. Então vamos lá, Ed Souza Ed, voltou o áudio, valeu Elza Souza Ed, João Jorge tá sem áudio, mas eu acho que já voltou, né? João Jorge dos Santos, não, tá sem áudio? Eu acho que tá, porque aqui tá legal, aqui pra mim tá normal agora. Pra mim tá normal, então vamos continuar. Voltou, valeu João. Ana Paula, boa tarde. Superação Nerd, boa tarde, Superação Nerd. Boa tarde, William. Banco Master é da maçonaria. Todo esse povo tá envolvido nessa maçonaria, cara, mas. Deixa eu ver a outra live aqui, como que tá aqui. Não, voltou, o retorno tá certo. Normal, você não. Normal você não tá, não. Entendi. Pablo, tira esse povo chato da live, esses esquerdistas. Deixa os esquerdistas aí. Esse povo aí vive. Essa hora não tem jeito. Essa hora, quinta-feira, 2 horas da tarde, vai estar cheio de esquerdista mesmo. Que os caras vivem de Bolsa Família, não trabalham, fica assistindo. Não sei o que os esquerdistas fazem em live da direita. Bando de desocupado. Vamos ver os áudios das esquerdistas aqui. Vamos ver as mensagens. A família inteira vai ser presa. Então vamos começar com a família, então. Vamos começar com a família que vai ser presa. A família que vai ser presa. Então vamos lá. Olha a família que vai ser presa aqui, ó. Olha a família que vai ser presa. Lula e Paulo Okamoto transferiram 873 mil para Lulinha. Esses dois vagabundos aqui, ó. Se sair na rua esses dois vagabundos, eles farão com ele muito pior do que fizeram com o cãozinho Orelha. E eu gostaria de assistir. Eu gostaria de jogar esse povo naquele coliseu e soltar os leão. Só que o problema é que leão não come merda. Leão não come merda, então não comeria esses dois bandidos, como o Nicolas falou. Lula, seu bandido. Né? Lula não é bandido? Comenta aí, você acha que o Lula é bandido? Você acha que os dois são bandidos? Tá aqui, ó. Lulinha aplicou o valor transferido pelo presidente em um fundo de investimento do Banco do Brasil. Imagina, o Banco Master está envolvido, imagina o Itaú, imagina todas essas tranqueiras, velho. O presidente Lula transferiu 721.030 para o filho Fábio, 721.030 reais para o filho Lulinha, vagabundinho. 2 desses pagamentos, 244.800 e 92.400, foram feitos no dia 27 de dezembro. De onde tiraram esse dinheiro, né? O Lula não é pai dos pobres.
Da onde que tirou 700 pau, velho? 873 pau, velho? Ele não é o pai dos pobres, seu cambada de parasitas desgraçados. Espero que o Trump jogue uma bomba em Brasília, na cabeça do Lula. Esse porco. Lulinha pagava mesada para Jonas Suassuna do sítio. Oxa! O sítio não era dele? O sítio não era do Lula? O que aconteceu? Era esse o sítio ainda de Atibaia, não era? Pagamentos variavam entre 10 e 50 mil mensais. Informação consta de quebra de sigilo de Lulinha. Puxa, o cara pagava mesada de 10 a 50 mil, cara. A cara do verme. Olha a cara do verme. A cara do lixo. Escroto. Vai falar, o petista vai falar que é mentira, né? É mentira, né, o petista? Mais uma aqui, ó. Exclusivo. Lulinha movimentou 19 milhões em 4 anos. Olha a cara do porco. Olha a cara do porco, sovado. É uma ofensa aos porcos, né? Aos porcos, é uma ofensa. Conta de investimento de Lulinha, filho do presidente Lula, movimentou 7,2 milhões em um único ano, 2024. O ladrão voltou à cena do crime. Eu adoro quando esses esquerdistas vêm aqui na live. Eu adoro que os esquerdistas venham na live, porque os caras não tem coragem de fazer assim. Não, beleza, o Lula é bandido mesmo, ó. Ó, avião do exército aqui, ó. Vão começar a atacar o Brasil. Os caras falam... Aqui, ó, o Lula... 19 milhões. Daí sabe o que os caras falam? Ai... Flávio Rachadinha. São um bando de corno mesmo. Esses petistas são um bando de corno mesmo. O que nós temos mais aqui, ó? Polícia Federal tem indícios de que Vorcaro organizava fila de pagamento a autoridades. Vai prender meio Brasil. O Brasil é uma cambada de corruptos. A Polícia Federal conseguiu recuperar nos aparelhos do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, mensagens nas quais ele debate com o operador financeiro e cunhado, Fabiano. Poxa, eu tenho que pagar para ler? Eu não vou pagar o UOL, né? Você tá tirando, né? Mas enfim, eu devo ter outra aqui, ó. Uma de grátis. Vou ficar pagando o site esquerdista? Você tá doido? Financiando o site esquerdista? Esse cara copia, né? O UOL faz uma matéria, os cara vai lá e copia e faz em outro. A Polícia Federal conseguiu recuperar os dados do aparelho do Vorcaro, Daniel Vorcaro, mensagens com as quais ele debate com seu operador financeiro e cunhado, Fabiano Zetel, uma espécie de fila de pagamentos. Eu só quero saber quem estará nessa fila de pagamentos. Provavelmente as mesmas figurinhas carimbadas, né? Provavelmente as mesmas figurinhas carimbadas. E essa coisa do Banco Master... não quer dizer esquerda, não, viu, tá, gente? Quer dizer esquerda, centro, direita, porque tudo isso é só rótulo. Ai, eu sou de direita, então eu sou honesto. É o capeta. É o capeta. Honesto é uma coisa. Cristão, evangélico, católico, direita, esquerda é outra. Honesto é uma coisa. O resto são rótulos que você põe em você, vai falar, eu sou evangélico, eu sou cristão. Grande bosta. O padre Lança-Leite é cristão. O João de Deus era cristão. O Barroso é cristão. Essas pragas tudo é cristão. Se dizem, né? Então é rótulo. Ah, eu sou conservador. Grande bosta. Então vai cair um monte de gente. O Banco Master vai estar envolvido, muita gente vai decepcionar. Como eu não me decepciono, porque para mim todo mundo é culpado até que se prove o contrário, então provavelmente eu só vou olhar e rir, esperar o meteoro. O que temos mais aqui? Agora vê se o esquerdista fala isso. Vê se o esquerdista tem coragem de falar isso. Não tem, porque esquerdista costuma comer fezes de manhã pra subir o nível do cérebro. Sicário, espião de Vorcaro tem morte cefálica em Belo Horizonte. Nossa, ficou uma bagunça isso aqui, né, gente? Ele morreu, não morreu? Tá vivo, não tá vivo? Morreu como na Polícia Federal? Morreu ou foi morrido?
Existem câmeras, tem câmeras. Estão falando agora, o advogado Chiquini estava falando que é quase impossível o sicário, o capanga, né? Um cara que executava ordens, imagina o tipo de ordem que esse cara executava. Sequestro, assassinato, tráfico e tudo mais. Pô, bem possível. No primeiro dia o cara já vai tentar se matar. No primeiro dia já vai tentar se matar. É muito estranho. Daí estão cobrando imagens da cela. Cadê as imagens? Eu quero imagens. Cadê as imagens? Não tem imagens? Vamos ver se não tem imagens. Ó, vou pôr aqui, ó. Igual o da Atena, ó. Cadê as imagens? Daí estão falando o seguinte. Que surgiram as imagens e que parece que foi isso mesmo. Será? Duvido. Não acredito que esse cara tenha tirado a própria vida. Não acredito. Arregou no primeiro dia? O cara que era capanga, envolvido com corrupção, PCC e os caramba. A não ser que falava assim pra ele, ó, sabe que o Celso Daniel foi feito assim, pegaram o Celso Daniel, arrancaram todas as unhas, todos os dentes, com ele vivo, hein? Quebraram as pernas, quebraram os braços, arregaçaram o cara. Então se é pra morrer desse jeito, eu prefiro, né? Eu prefiro me deletar. Mas caso contrário, eu duvido que esse cara tenha tirado a própria vida assim, no primeiro dia. Não. É estranho. É estranho e a gente vai ver. Só que o problema é o seguinte, a gente tá no Brasil, né? O Adélio Bispo tentou matar o Bolsonaro e aí? Tá lá. O que vocês acham? Planilha aponta Moraes, esposa e Toffoli em mesa do Banco Master. Quem poderia imaginar que esses dois caras aqui seriam corruptos, né? Quem que poderia... Olha, gente, a primeira coisa, antes de impeachment, antes de fazer tudo, a primeira coisa que o André Mendonça deveria fazer, que o povo deveria fazer, é pegar todos os processos que esses dois pilantras aqui, têm e anular tudo, principalmente do povo do 8 de janeiro. Anular tudo do Bolsonaro, do Daniel Silveira, Felipe Martins. Tinha que anular tudo. Como que um bandido julga os outros, cara? Como que um bandido julga os outros? E o povo, que é metade de direita, não faz nada. Planilha aponta Moraes, esposa e Toffoli em mesa de Banco Master. Planilha indica que ministros e Viviane Barge de Moraes sentaram na mesa patrocinada pelo Banco Master de Daniel Vorcaro em evento nos Estados Unidos. Uma planilha que integrava a investigação da Polícia Federal indica que os ministros do STF, Alexandre de Moraes, Toffoli e a Viviane Barge sentaram na mesa dominada dois Banco Master em um jantar de gala promovido durante a Light Brasil Conference em Nova York, ou New York também, para os mais chiques. O evento ocorreu em novembro de 2022 no restaurante Fasano, New York, na região da Quinta Avenida. Como que o petista defende isso aqui, cara? É muita loucura, né? Comissão dos Estados Unidos acusa a China de operar instalações com potencial de uso militar na América Latina, incluindo locais no Brasil. Deputados americanos mostraram preocupação com a participação chinesa em uma estação na Bahia, feita em parceria com uma empresa de satélite e temor com o potencial perda da hegemonia militar sobre a região, considerada como esfera de influência de Washington. Um relatório da Comissão do Congresso dos Estados Unidos divulgou nessa... a gente sabe, né, que o Lula é cadela do Xi Jinping, a gente sabe. O esquerdista é cadela do Xi Jinping. Esquerdista, não é o Lula, não. Esquerdista é cadela do Xi Jinping e do Irã, dos assassinos do Irã. E assassinos dos uigures também, chineses. O que eu ia falar? Esqueci? Esqueci o que eu ia falar. Enfim, é isso.
Deixa eu ver se eu vou lembrar aqui. Ah, eu tinha um negócio pra falar, acabei esquecendo. Eu vou lembrar, daqui a pouco eu lembro. Mensagem de Vorcaro sugere encontro de Hugo e Ciro. Quem poderia imaginar que o porquinho da Índia e esse Frankenstein poderia estar envolvido, né? O porquinho da Índia e o Frankenstein. A, fa... a família inteira do Hugo Mota, a família inteira, pai, mãe, vô, sogra, vó, a família inteira é envolvida em esquema de corrupção. A família inteira. Você acha que ele ia ser o quê? Agora eu me admira como que um cara de um estado. Hugo Mota de qual estado? Me ajuda aí, gente. Hugo Mota, estado. Esqueci, Alagoas? Qual que é? Paraíba. Paraíba. Vamos ver aqui, ó. Votantes de Paraíba. Número. Paraíba tem 3,2 milhões de votantes. 3,2 milhões de votantes. Votantes São Paulo. Um tem 3 milhões. São Paulo. Cadê? Com 9 milhões. Cadê? O São Paulo deve ter 30 milhões de votantes. Eu prefiro perguntar pro chat GPT. Acho que, se não me engano, é 35 votantes do estado de São Paulo. É tudo maiúsculo mesmo. 34 milhões. 34 milhões. Vamos voltar aqui pro porquinho da Índia. Vamos lá. A Paraíba tem 3 milhões e 300 mil votantes. 3 milhões e 300 mil votantes. São Paulo tem 34 milhões, ou seja, 10 vezes mais. E quem trava tudo a bosta do país é um cara cujo a família toda é bandida. E depois você pega o outro porco da Índia, o Alcolumbre, que não tem 1 milhão de votantes. Não tem 1 milhão de votantes do estado do Alcolumbre. Qual que é? Estado Alagoas, né? Acho que é Alcolumbre. Caramba, parece só coisa. Eu sempre esqueço. Amapá. Não tem 1 milhão de votantes. Daí você pega o Hugo Mota, Paraíba, 3 milhões de votantes. Alagoas, 1 milhão de votantes. São Paulo, 34 milhões de votantes. E quem manda no Brasil são esses corruptos, que a família inteira é corrupta e o outro que o primo tinha aeroporto pro tráfico. Meu povo, até quando vocês vão aceitar isso? Até quando? Até quando vocês vão deixar esses vermes serem cúmplices de todo o assassinato, de toda a tragédia, de toda a crise dos hospitais, pessoas que morrem nos hospitais, pessoas que morrem nas estradas, pessoas que morrem assassinadas por causa de um celular para tomar uma cervejinha? Até quando esse povo covarde vai ficar nas mãos desses vagabundos? É de amargar, viu, gente? É de amargar. Cadê o... Sumiu? Será que existe meteoro? Tá precisando cair um em Brasília. Cara. Até o cachorro do Mugmoto é bandido. Até o cachorro. Pablo, você não volta mais pra Rádio Brado pelo jeito. Lá eles estão... eles escolheram. Eu não tenho problema, é o que eu falo pra vocês, gente. Não tem problema eles escolher o Renan do MBL, sei lá, o Caiado, qualquer um. Só que achar que o Renan do MBL é a salvação do Brasil é de brincadeira, né, velho? Os caras estavam perseguindo
perseguindo o pessoal na pandemia. O Kim Kataguiri voltou com Jandira Fegali, Gleisi Hoffmann, Orlando Silva. Tava num palanque junto com esses caras. O MBL assim. Eu acho que o MBL, não sei, cara, não sei não se ele não é pior do que o próprio PT, sei lá, eu acho que é uma espécie de PSOL. Entendeu? Então você pode falar mal do Flávio, beleza. Mas vai falar bem do MBL é piada. É assim. Eu gosto do pessoal da Brado. São todos meus amigos, considero eles. Mas é meio estranho, cara. Mete pau em todo mundo. Fala igual eu falo aqui, ó. O Flávio Bolsonaro ficou rico com rachadinha. Ele deveria vir a público e falar a verdade. Eu errei. No Brasil é sistemático. Isso eu errei. Assuma um papel de homem. Assuma um papel de homem quando ele fala, eu errei em não ter colocado em pauta a lava-toga. Errei. Ficou rico vendendo chocolate. Então tem várias coisas. Que eu falo do Flávio mas contra o Lula eu voto no Flávio, mesmo sabendo que é o menos pior. Você não votou no Aécio? Você que é de direita, você não votou no Aécio contra a Dilma? E o Aécio é o maior aspirador de pó, velho. O maior desgraçado que existe. Então, pra vencer o PT, a gente votou até no Aécio. Pra vencer o PT, eu não vou votar no Flávio. Agora, eu não vou falar que o Flávio é o salvador da pátria. E não vou falar que o Flávio é ruim e falar que o MBL é bom. Eu não sei quem que é pior. Sinceramente, eu não sei quem que é pior. Porque o MBL, fez várias coisas erradas. O Flávio também fez várias coisas erradas. O que eu não posso é falar que um é muito bom e o outro não presta. Porque daí não combina. Pra eu xingar aqui o MBL, eu tenho que falar do Flávio também. E que se alguém falar do Flávio, tem que falar do MBL também. Porque senão tá errado, né, velho? Tá errado. Quer que eu aponte um monte de coisa? Fundão eleitoral, gastou 40 mil com caixa de papelão, são autoritários pra caramba, perseguiram pessoas na pandemia. Eu tenho tudo salvo, o dossiê do MBL. Se juntaram com o Kim Kataguiri, com o Orlando Silva, Jandira Fegali, essas pragas todas. Renan dos Santos queria a prisão do Olavo de Carvalho. Então, quando uma pessoa defende o Olavo de Carvalho, mas ajuda o MBL, não dá. Tá aprovado, tá escrito. Então, vamos lá. PT é Chernobyl. Contra o Chernobyl, a gente vota na merda. Não tinha o limão e a merda? Aqui o PT é Chernobyl, os que estão aí disputando é merda. E não tem ninguém bom. Eu acho que se o Zema viesse, eu torceria pro Zema. O professor Hermes foi falar sobre isso. Misericórdia, o povo quase pegou ele pelo pescoço. Olha que é cristão, católico tradicional. Cara, na boa, os presidentes de Câmara e Senado eram para ser, respectivamente, os mais votados. Exatamente. Deveria ser os mais votados. Deixa eu ver aqui na outra live. 10 para as 3. Quem que tá aqui? O Kim Katakokin sempre vota com o PT. O Kim Katakokin sempre vota com o PT. Petista tem Katakokin. Esses políticos todos safados. Eu também. Tamo lascado, exatamente. Voto no Flávio Bolsonaro, que é o menos pior. Exato. Quem tem medo da verdade. Votar no Flávio Bolsonaro é... Sabe por quê, gente? Eu vou falar um negócio pra vocês. Agora eu vou conversar um negócio pra vocês sério, tá? A gente sabe que o Brasil tá uma bosta. A gente sabe que as coisas estão muito ruins. Pra terminar a live aqui... Falar um negócio pra vocês. Tô com 46 anos. Sinceramente, eu não acredito muito mais nas coisas vindas do Brasil, não. Eu acho que uma mudança global vai acontecer. E o Brasil estará nessa mudança. Será externo. Eu acho que toda a desgraça do Brasil, toda essa prisão que a gente vive aqui, não foi só permitido
não foi só coisa de dentro do Brasil. Eu acho que houve interferências externas para que o Brasil fosse esse modelo de país, assim como a África fosse aquele modelo de país, né? Os países da África, miseráveis, tudo, exploração. E eu falo isso por causa que economicamente é necessário a exploração. Você pode até não gostar, mas se não fosse a exploração, provavelmente você não estaria nem me assistindo. Provavelmente as pessoas não estariam com celulares e tablets e tudo mais nas mãos. Porque a China, com a exploração, que houve muito exploração, ela inundou o mundo com tecnologia boa, mas barata. Barata no sentido mão de obra escrava. O aparelho da China componentes mais fracos, não é um Apple. Não são componentes japoneses, americanos? Não, mas pelo menos levou para cada fundilho do Brasil, na favela, lá pro índio, levou a possibilidade de se conectar. Como eu sempre falo, planeta errante vai se acertando. Escreve certo por linhas tortas. Escravidão na China trouxe toda a tecnologia. Não é que trouxe, a China não criou a tecnologia, mas se não fosse a mão de obra escrava, essa tecnologia estaria num preço em que nós não poderíamos, pessoas normais não teriam acesso. Então, como foi mão de obra escrava, inundou o mundo. Economicamente, é necessário países ricos, países médios, países miseráveis para equilibrar a economia. Só que isso vai mudar. E vai mudar por causa da inteligência artificial e dos robôs. Isso vai mudar. Um cara até perguntou, como assim? Então ninguém vai trabalhar, os robôs vão fazer tudo? Sim, os robôs vão fazer tudo e vai haver uma renda básica universal. Qual que é a função do trabalho? Produzir, certo? A função é produzir. Então vamos supor, eu sou um pedreiro, eu vou e construo uma casa. O robô vai... Ao invés de eu fazer isso, eu vou lá e pago 200 mil numa máquina, num robô, e ele faz esse trabalho. Então eu não precisei fazer. É inevitável. Então eu acredito que vamos supor, Flávio vença. Não é o melhor? Não. Mas veja bem, o Milei, a Argentina, o Paraguai, o Equador agora expulsou o embaixador de Cuba, declarou ele como pessoa não grata. Cuba já era, Cuba vai cair, é o próximo. Então vai ter uma América Latina toda de direita e o Brasil com uma regra americana, não norte-americana dos Estados Unidos, talvez sim, talvez uma regra norte-americana, mas uma regra do continente americano. E essa regra desse continente americano vai ajudar o Brasil. Graças a Deus, nós estamos no continente americano, onde estão instaladas as maiores startups do mundo, as principais. Tesla, Amazon, Nvidia, tudo. O que você lembrar aí, tá aqui na América. E a gente tá aqui. Então eu acho que se depender desses vagabundos do Brasil, desses criminosos, Alcolumbre, Hugo Mota, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, essas pragas, não vai dar em nada. Só que a mudança vai ser tão grande que eles vão entrar junto, eles vão se lascar, eles vão sumir, eles vão virar poeira. E o Brasil, queira ou não queira, vai absorver essa mudança também. Principalmente agora com as novas gerações. Então eu acredito que mesmo que, sei lá o que vai acontecer, eu não sei se o Flávio é bom, se vai fazer alguma coisa que preste. Eu acho que a mudança, a pressão externa vai ser tão grande, como eu disse para vocês, que eles não vão ter para onde fugir. A não ser que eles queiram isolar o Brasil, coisa que não vai acontecer. Se tem uma coisa que o brasileiro faz é se isolar. Então eu acho que é isso. Tá ruim, mas eu acho que... Não sei, talvez uma crise mundial, uma guerra, não sei, cara. Mas eu acho que eu tenho esperança de que as coisas melhorem, sinceramente. Tenho esperança de que as coisas melhorem. Enquanto isso, a gente tenta trocar esses vagabundos que estão no poder. Sul, reduto da direita, mas os Estados Unidos vai exigir isso. Você está afirmando.
Afirmando ou perguntando? Afirmando, né, Tati? Eu acho que os Estados... Brasil vai pagar um preço muito alto. Então, os Estados Unidos vai surgir, as coisas mudam, sim. Esquerda vai morar em Cuba. A esquerda não vai morar em Cuba porque eles são hipócritas, né? Eu ouvi dizer que o salário na Venezuela futuro vai ser $2.000, mas quando estiver estabilizado economicamente. Pode ser. Você viu que um secretário de... Esqueci o nome. Secretário de Relações Exteriores, uma coisa de infraestrutura americano, pela primeira vez, depois que a Venezuela virou aquele lixo que é, né? Pela primeira vez foi lá para ver a infraestrutura, para começar a trabalhar com a Venezuela. Não tem saída. Cuba, Venezuela, governos de esquerdistas, não tem saída aqui, velho. Não tem saída. Jesus está voltando, escreveu André Koholek. A Venezuela recebeu medicamentos recentes dos Estados Unidos? Então. Mas para os esquerdistas foi... Derrubaram um povo soberano, um país soberano. Você tá de brincadeira, né, cara? Você está a falar a verdade, mas tem muita gente que fica ofendida com a verdade. Resumindo, o ser humano é uma bosta. Manuel Paiva. Júnior Faria fazer maioria no Senado, Congresso para mudar o Brasil. Então, Júnior Faria, eu acho que o Brasil vai mudar, cara. Sabe por quê? Eu vou rapidinho aqui para vocês aqui, ó. Eu trouxe para vocês, eu vou mudar só para passar aqui, ó. Cadê? X. Aqui, ó. Vocês conseguem ver. A Carolina Leavitt falou o seguinte: nesse sábado, Trump sediará uma cúpula com os líderes dos países a seguir. Vai estar nessa cúpula, presta atenção, Argentina, Bolívia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Equador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguai, Trinidad e Tobago. E o Brasil não, porque o Brasil está tomando nos bagos. O Lula adiou. Ele ia se encontrar com o Trump agora em março, mas adiou. Agora falou que vai ser só em abril. Ele não vai, e o Trump também não quer. Não tem nada pro Lula fazer lá. Ele continua falando que os Estados Unidos agrediu a soberania do Irã. Ele não pode tirar um líder soberano. Soberano é o... Ontem teve um debate muito, muito interessante. O povo iraniano estava sendo massacrado. Daí o tratado da ONU diz o seguinte: não pode um país cometer um genocídio contra o povo, mais de 30 mil assassinatos só em janeiro, e o mundo ficar olhando. Não pode. Então eu acredito que, mesmo que, independente das eleições aqui no Brasil, eu acho que a mudança vai vir para melhor, tá? Eu acho. Tá travando? Não, né? Acho que não. Vou terminar com o Monark aqui, e depois eu vou soltar um. Próxima da gente. Então, da próxima vez que um maluco igual eu começar a falar em prol da sua liberdade, não xinga ele de nazista. Não tenta destruir a vida dele. Porque ele só tava tentando fazer você acordar. Mesmo perdendo. Mesmo se fudendo. Se eu fosse um Felipe Neto da vida, meu irmão, eu tava cagando pra vocês. Eu tava ajudando os caras a censurar vocês. A implementar a ditadura pra vocês. Eu seria muito rico por causa disso. Seria chamado na ONU. Ia ter um bando de jornalista mela cueca babando meu saco. Mas não, eu escolhi o caminho correto, que era defender o que eu acredito. Defender as liberdades da gente. Enfim, Monark, você tá certo, só que você tem que parar de fumar maconha, porque quem fuma maconha contribui com o tráfico de droga, que leva assassinatos. Mas se você está nos Estados Unidos e aí a droga é legal, beleza. Daí você faz o que é da vida. Mas se você usa droga num país que é ilegal, você está ajudando o narcotráfico. Então, o seu discurso acaba sendo hipócrita. É igual o vegano. É igual o vegano que fala que não come carne, mas, né, não dá. Tá tudo certo, você lutou, falou do Flávio Dino, falou do povo,
Acorda, o povo tem que acordar mesmo, mas você tem que parar de usar drogas ilícitas. Porque senão você estará contribuindo com o narcotráfico que destrói famílias inteiras. Sem falar, né, o que o narcotráfico faz. Deixa eu pôr um... Tem esquerdista aí na live? Tem esquerdista aí? Eu quero pôr um vídeo aqui pros esquerdistas. Cadê aqui? Será que tá aqui, ó? Esse aqui, ó. Vou pôr um trechinho pra vocês. Cadê? Só pra descontrair, tá, gente? Cadê você? Aqui. É minha prima essa daqui, ó. Essa aqui é minha prima, tá, gente? Então, ó, eu vou pôr aqui pra vocês verem minha prima, que ela tem minha prima tem um recado pra vocês. Tem esquerdista aí? Esquerdista, escuta só o que minha prima tem a dizer. Uma vez eu trouxe um petista aqui em casa, deitei nessa cama, tirei toda a roupa e disse: agora faz o que você sabe fazer. Ele roubou meu celular, meu notebook e minha televisão. A grávida petista deu à luz a quadrigêmeos. A polícia chegou e prendeu todo mundo. Formação de quadrilha. Qual a diferença de um petista e uma lata de merda? A lata! Por que os esquerdistas dos Estados Unidos são melhores do que do Brasil? Porque tão longe! Eu não tenho nada contra os esquerdistas, mas pretendo comprar um revólver 38 e uma espingarda calibre 12. O que o petista estava fazendo com a Bíblia na mão? Nada. Ele não sabe ler. O petista, quando pisa na merda, você acha que ele está derretendo. Os esquerdistas têm uma dívida eterna para com os jumentos. Porque se os jumentos não existissem, nós teríamos que colocar os esquerdistas para puxar as carroças. O que um petista tem mais que a gente? Ele tem mais é que se foder. Ai, 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 enfim, é isso. Deixa eu dar tchau pra vocês aqui. Gostou da piada da minha prima ou os esquerdistas? Gostaram da piada da minha prima? O Eduardo escreveu, a Ed Souza escreveu o seguinte: Eduardo, cuidado com Jesus, tudo é ele. Coitado, né? Boa tarde, Pablo. Boa tarde, Serginho. Deve. Enfim, eu vou criar um Instagram só com essa minha prima Iá. Minha prima Iá. Deixa eu dar tchau pro pessoal aqui da outra live também. De Salles Oliveira disse: Oi, De Salles Oliveira, Gambá Punk, você não passa de um virgão, mulher só assim, D.I.A. Como que eu não passo de um virgão, velho? Eu sou casado, eu já fui casado 2 vezes e meia. Fiquei casado 7 anos com uma. Depois eu tive um relacionamento meio conturbado com uma outra. E agora eu tô casado há 14 anos. Como que eu sou virgão? Esse povo é muito louco, velho. Esse povo é muito louco. Ai, é engraçado demais. Esses lulistas, eles falam o argumento deles é muito louco, velho. Ai, deixa eu ver aqui mais. Cara, tu acha que mesmo colocando um presidente bom esse ano, até 2030, o cara deixa o país no azul? Será que é capaz do povo cair na lábia petista e começarmos o ciclo de bosta de novo? O Jack Lobo, o que eu falo pra vocês é o seguinte: o Brasil, ele é assim uma terra que é incrível a quantidade de recurso que sai. Se não roubar, o Bolsonaro pegou um Brasil arregaçado, né? O Temer, ele deu uma ajustada fiscal nas contas, acertou algumas coisas e já começou a melhorar. O Bolsonaro pegou e com uma pandemia ele entregou tudo no azul. Esse PT é desgraça. É desgraça. Que sem pandemia está tudo quebrado. O Lula tinha que ser condenado ao paredão. O Haddad tinha que ser condenado ao paredão por corrupção, por desgraçar um país. O Bolsonaro pegou um país
que estava quebrado com a Dilma, vocês não se lembram? O Temer deu um reajuste, fez alguma coisinha, o Paulo Guedes foi lá, pegaram uma pandemia, 2 anos fechado, cara, e entregou as contas no azul. O Lula tá tudo... Então, voltando à sua pergunta, mesmo esses desgraçados... Eu só gostaria, gente... Eu sei que o Brasil se recupera, mas eu gostaria que esses desgraçados pagassem. Eles não podem sair, eles não podem ser impeachmentados e ficar gastando os seus milhões livremente. Eles têm que ser presos. Só que o Joesley Batista tá solto, vagabundo, envolvido no caso do Banco Master também. Daí, cara, daí é de sacanagem, né? O povo devia fazer uma revolução, mas não faz, cara. Mas economicamente recupera, sim. Em 4 anos, sem roubar, recupera. Recupera. Mas é assim, né? Primeiro, os 4 anos vai ser para estancar a sangria ali. E depois, os outros 4 anos, o Brasil era pra estar tipo Dubai, cara. O Brasil era pra ser tipo Dubai. Aquela coisa maravilhosa. Desanima, velho. Dá vontade de perder a cabeça. O Raimundo Moraes falou coisa feia mentindo. O que é coisa feia mentindo? Você tem que falar o que eu tô mentindo pra eu poder te rebater, ô Raimundo. Ou tiramos o PT esse ano, ou ano que vem é trevas. Exatamente. País cada vez... Lula é bom. Lula é bom pra dar capim pra você, ô Raimundo de Moraes. Você tá comendo seu capim? Você tá comendo capim? Então Lula é bom. Desde onde sai esse projeto de homem? O que tá acontecendo aqui? O cara fala assim, desde onde saiu esse projeto de homem? Primeiro, você tá falando de mim? Será que tá falando de mim? Não fala. Se for de mim, eu primeiro pergunto. Aprenda a escrever, né? Eu falo, aprenda a escrever. Carlos Vinícius, quando você é chamado de virgão e se dá o trabalho de se defender dizendo que é casado, é porque tem algo errado com você. Alguma insegurança. Ai, Carlos Vinícius, você é muito corno mesmo, né, velho? Eu só falei o seguinte, como que pode me chamar de virgão se eu fui casado 3 vezes, seu corno? Ô corno, faz favor aí, né? Esses esquerdistas são doentes mentais, né, brother? Adultos não precisam se defender dessa brincadeira. Ô Carlos Vinícius, se você fosse adulto, você estaria nem comentando isso. Retrocedemos mesmo. E você come o quê? Ele tá falando de você. Quem conectar capim é bolsonarista. Quem conectar capim... Ô, Raimundo! Raimunda, feia de cara e boa de bunda, mas pela cara não deve nem ser de cara nem de bunda. Tchau, gente. Com petista tem que ser assim. Até a próxima, se Deus quiser. Gente, tá. Tchau. Até a próxima. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra falar mais. Se eu esqueci. Eu acho que tem alguma coisa pra eu comentar aqui no X. Espera um pouquinho só. Eu tinha separado alguma coisa aqui, porque falta 3, eu vou até mais 10 minutos. Já falei do Monark. O Vorcaro falou, encontrou com o Alexandre de Moraes, todo mundo sabe. Aqui, ó, a guerra do Irã. Só eu queria passar disso aqui, ó. Olha aqui, ó. O Irã, desde o início da guerra, após os ataques de Israel e Estados Unidos ao Irã, Teherã respondeu com barragens de mísseis balísticos que vem apresentando queda. Presta atenção, dia 28 de fevereiro, 170 mísseis. 1º de março, 120. 2 de março, 80. 3 de março, 50. 4 de março, 30. A queda média tem sido de 30% a 40% por dia. Portanto, seguindo essa tendência, o número cairia para menos de 1 míssil por dia. Os Estados Unidos está falando que vai dar mais ou menos 10 dias de guerra. É isso. O Irã já era. Vorcaro se gabou de discursar para o ministro do STF.
Em votação no Senado, aqui ó, importante, em votação no Senado dos Estados Unidos, por 53 a 47, os parlamentares barraram a resolução para limitar o poder do Donald Trump. Ou seja, o Trump vai poder continuar metendo bomba nos vagabundos. O Guilherme Todeschini, ele escreveu o seguinte: o que falta para esse criminoso Alexandre de Moraes estar na cadeia? Mostrando o print dele conversando com o Alexandre de Moraes, conversando com o Vocaro, da conversa do pijama, tudo mais, né? Em mensagens... tem uma aqui, cara, só para concluir. O Vocaro tava brigando com um cara e estavam falando o seguinte... que o Vocaro que manda no Alexandre de Moraes falou que ia incluir jornalistas no inquérito das fake news. O Vocaro escreveu: vou incluir você no inquérito das fake news, como se ele tivesse poder de fazer isso. Imagina o poder que esse cara deve ter de caguetar todo mundo. Quem está controlando o inquérito das fake news é o Alexandre de Moraes. Olha a proximidade do Vocaro e o Alexandre de Moraes. Gente, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Antes de dar tchau, eu só quero pedir para vocês, quem quiser ajudar o canal, dá uma força, entra no site sonate.com.br para adquirir um dos nossos produtos colares. Chegou esse colar aqui e, como eu disse para vocês, muitos já acabaram de letra, que é muito bonito esse colar de letra aqui também. Banhado a ouro, 18 quilates com zircônia, muito bonito. Tem vários pulseiras. Quem quiser... Não fico pedindo Pix, não fico pedindo Superchat nem nada. É só entrar lá no site sonate.com.br. Os produtos estão com 40% de desconto nesse mês do consumidor e frete grátis acima de R$100. Berloques, pulseiras, colares e tá chegando mais coisas ainda, tá bom? Então quem quiser, quem puder, entra lá e faça a sua compra. Agora sim, tchau!